Então, a aula de hoje é sobre cálculo de roscas, tá? Então, nós vamos ver os procedimentos necessários para o cálculo de roscas. É interessante o técnico saber esse tipo de cálculo, né? Apesar de o técnico não ser o torneiro, mas dependendo de onde ele vai trabalhar, ele vai precisar também, né, passar essas orientações para o setor de usinagem ou fazer pelo menos um meio de campo entre o pessoal da engenharia com o pessoal do chão de fábrica lá do setor de usinagem. Tá? Então vamos. Então, como a gente falou ontem, né, nem sempre os parafusos usados nas máquinas são padronizados, ou seja, eles são normalizados ou normatizados, né? E muitas vezes não se encontra o tipo de parafuso desejado no comércio. Tá? Nesse caso, é necessário que a própria empresa faça os parafusos. Para isso, é preciso pôr em prática alguns conhecimentos, como saber identificar o tipo de rosca do parafuso e calcular as suas dimensões. De forma prática, a aula de hoje, né, vai se compor de um conjunto de exemplos de cálculos, né, e sempre depois do cálculo a gente vai ter um exercício para fazer logo em seguida. Né. Esses cálculos são relacionados com os seguintes tipos de roscas, né, com as roscas triangulares, métrica, normal, aí a métrica fina, e também com a rosca Whitworth, né, normal e fina. Então aqui a gente tem a nomenclatura das variáveis que a gente vai usar, né, para fazer a rosca métrica. Então, assim, P maiúsculo vai ser o passo da rosca, D é o diâmetro maior do parafuso, tá? D1 é o diâmetro menor do parafuso, o diâmetro maior é o que vem por fora do filete, né? O diâmetro D1, o diâmetro menor, é o que vem pelo fundo, que é medido pelo fundo do filete. O D2 é o diâmetro efetivo do parafuso, seria aquele diâmetro que realmente faz o maior contato, né, da rosca interna para a externa. O A vai ser o ângulo do perfil da rosca, tá? No caso da triangular, 60 graus. O F é a folga da raiz do filete na porca e a crista do filete do parafuso. D maiúsculo é o diâmetro maior da porca, D1 é o diâmetro menor da porca, a mesma coisa, tá? Que nem o do parafuso. O D é o diâmetro o que a gente mede por dentro ali, né? Se são paquímetros, a gente vai pegar pelo, né, de filete a filete, por dentro da porca. O diâmetro menor é quando é medido pelo fundo do filete, o diâmetro efetivo é o que fica intermediário entre o diâmetro maior e o menor. O HE é a altura do filete do parafuso. O RE é o raio de arredondamento de raiz do filete do parafuso. E o RI é o raio de arredondamento de raiz da porca. Tá? Então aqui estão todos eles aqui, ó, onde estão cada um deles. Ó. Aqui está o passo, tá, de filete a filete. O A, o ângulo, aqui no caso é 60 graus. Ali onde a gente faz a medida, ó, o D, o diâmetro lá no fundo do filete. O D1, aqui ó, na cabeça do filete, aqui na parte de cima. Tá? O D intermediário, ó, é uma linha que, ó, se vocês notarem, ó, o D2 ó, da porca tem que coincidir com o D2 do parafuso aqui. Ó, tá? E aqui estão os do parafuso, ó, o diâmetro externo do parafuso, o diâmetro interno, o diâmetro efetivo. Tá? Então, de perfil da rosca para a nossa rosca métrica, o ângulo 60 graus. E aqui a gente tem as equações, tá? Equações ou fórmulas, como quiserem chamar, para cada um dos nossos das nossas dimensões que a gente está buscando. Ó. Diâmetro menor do parafuso. Tá? Diâmetro menor do parafuso é o diâmetro nominal do parafuso externo, menos. Aí são todas ó, regras de proporcionalidade em relação ao parafuso. Isso que dá essa normatização do parafuso. Essas proporcionalidades aqui, 1,2268 vezes o passo. Diâmetro efetivo do parafuso. Tá? Tanto da porca quanto do parafuso, ó, D menos 0,6495 vezes o passo.
folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso. A folga é de 0,045 vezes o passo. Diâmetro maior da porca, tá? É o diâmetro nominal do parafuso, mais 2 vezes o valor da folga. O diâmetro menor da porca é o diâmetro nominal do parafuso menos 1,0825 vezes o passo. Tá? Vocês veem que todas as medidas sempre em função do passo do parafuso. O diâmetro efetivo da porca, tá? É o mesmo diâmetro efetivo do parafuso. A altura do filete do parafuso é 0,61343 vezes vezes o passo, desculpa. O raio de arredondamento, né, da raiz do filete do parafuso é 0,14434 vezes o passo e o do filete da porca é 0,073 vezes o passo. Tá? Então, todas as dimensões tanto da porca quanto do parafuso são sempre em função do passo do parafuso. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui, foi demais. Aqui. Tá, aqui a rosca Whitworth, né, normal e fina. Aqui o que muda é o ângulo do filete, que é 55 graus, não é mais 60, né? A crista e o fundo aqui é arredondado, tá? Esse raio de arredondamento é igual, é 0,1373 vezes o passo. A altura do filete é 0,64, 0,3 vezes o passo, tá? E aqui o passo, geralmente na rosca Whitworth, eles dão tantos fios por polegada, ou tantos filetes por polegada. Então a gente tem que fazer a conversão, né? 1 polegada pelo número de filetes. Se eu quiser passar isso para milímetros, né, em vez de botar 1 polegada, aqui em cima eu vou botar 25,4, tá? Que é o equivalente em milímetros para 1 polegada. Então, para a gente ter esse valor do passo ou em polegadas ou em milímetros, tá? Então, o primeiro procedimento para calcular as roscas consiste na medição do passo da rosca. Tá? E como é que a gente vai fazer para medir esse passo da rosca? A gente vai usar um pente, um calibre, né? Um equipamento que vai fazer a verificação desse passo da nossa rosca. Também a gente pode usar um paquímetro para fazer isso, né? Mas se a rosca for muito pequena, né, vai ficar meio ruim de fazer com o paquímetro, né? Então é melhor ter um pentezinho, né, de verificação. Tem os pentes que vêm os 2 tipos de rosca, né, de um lado e do outro, que é mais ou menos o que tem aqui. Ele vai mostrar, e tem uns que é para cada um. Ó. Aqui tem aqui, ó. Um lado tem um calibre, né, de rosca métrica, do outro tem um calibre de rosca inglesa, tá? E aí cada uma dessas aqui vai ter escrito aqui quanto por polegada, ou qual é o passo em milímetros, né, que vai ter aqui. E conforme a gente vai testando, a gente vai vendo qual é o passo dessa rosca, tá? Não pode forçar, né? Na hora de verificar ali, quando botar o calibre ali, né, ele tem que entrar normalzinho, né? Não dá para ficar forçando, senão não vai ter uma medida muito boa. Tá? É aqui que eu me refiro, para usar o paquímetro, né? Dependendo do tamanho do filete aqui, ó, vai ficar meio ruim de vocês fazerem a contagem e fazer a medição. Tá? Se for muito pequena, aqui ele sugere até fazer com uma régua também, né? Usar uma régua dessa de mecânico, né? Uma régua tipo essa aqui, ó. Pegar uma régua dessa daqui de mecânico, ela tem de um lado em polegada, do outro lado em milímetros, né? E você fazer a medida, mas isso aqui não dá uma precisão muito boa, né, gente? Então, é melhor ter a ferramenta adequada. As roscas de perfil triangular são fabricadas segundo 3 sistemas de normatização. O sistema métrico internacional ISO, a gente já falou disso, o sistema Whitworth e o sistema americano.
no sistema métrico, as medidas das roscas são determinadas em milímetros, né? E os filetes têm a forma de 60 graus. Só repetindo isso aqui, a gente já falou. Tá? No sistema americano, as medidas são expressas em polegadas. Então, a rosca americana é igual à rosca ISO, só que as medidas são em polegadas, a rosca ISO as medidas são em milímetros, e a Whitworth, a inglesa, né? A inglesa, ela é arredondada em cima e embaixo com 55 graus. Tá? Então, aqui mais uma vez está falando da parte de determinar o passo, né? Então, para determinar o passo a rosca, o número de fios por polegada, né? Usa o pente de rosca, calibre, ou como vocês chamarem, né? A ferramenta aquela de verificação. Aqui eu já falei sobre como utilizar ela, né? A lâmina se encaixar vai indicar o passo da rosca, o número de fios por polegada. No lugar do pente de rosca, você pode usar uma escala e medir, por exemplo, dessa vez, é que eu falei, não tem muita precisão esse tipo de medida, mas pode ser feito. Tá? O resultado, portanto, se o número de fios por polegada, medir o diâmetro externo da rosca com paquímetro, isso aqui sim, né, o paquímetro posso usar para medir o diâmetro externo. Tá? Tendo a medida do diâmetro e a medida do passo, o número de fios polegadas, você vai consultar a tabela para obter as demais medidas da rosca. Tá? Então, medir o diâmetro externo, medir o passo, aí sim, eu posso pegar a tabela aquela tabela de cálculos e fazer os cálculos. Tá? Então, vamos ver então os primeiros exemplos. Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês aqui um exemplo, depois vai vir um exercício que vocês vão fazer aí, né? E conforme vocês vão fazendo, vocês vão me dando as respostas para eu dizer se o pessoal está saindo bem, né? Tá? Quem tiver uma calculadorazinha aí à mão, aí já puxa uma calculadora aí, né? Ou senão vai ter que usar aquela velha calculadora e os 10 dedinhos, né? Tá? Então vamos ver aqui, ó. O primeiro exemplo. Calcular o diâmetro menor de um parafuso, o D1, para uma rosca de diâmetro externo D de 10 milímetros e passo de 1,5 milímetros. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou lá no meu formulário e busco a fórmula, né, do D1, que está lá, D1 igual a D, né, o diâmetro externo, menos 1,2268 vezes o passo. Tá? Então, eu tenho só que substituir os valores, né, na fórmula. O que eu tenho de valores? O diâmetro externo, 10, então vou botar aqui no lugar do D, e 1,5 do passo, que eu coloquei aqui, ó, no lugar do P. Tá? Daqui para diante é matemática, né? Boa e velha matemática. Primeiro, ó, uma expressão, tem que fazer primeiro a multiplicação. Então, vamos lá, 1,2268 vezes 1,5, tá? Multiplicou e deu 1,84. Tá? Depois que ele multiplicou, aí sim, eu posso diminuir o 10 menos 1,84. Tá? E tem, então, aqui, ó, como diâmetro do menor do parafuso de 8,16 milímetros. Né? Portanto, o diâmetro menor da rosca é de 8,16 milímetros. Tá? Então, o cara que está torneando, isso aí é importante, esse tipo de informação. Espera, tá. Essas aqui eu vou passar para vocês, tá tudo, já está feito. O próximo sim, né? Agora é o exemplo. Agora é o exemplo vocês vão ter que... Tá? Vamos lá, vamos para o exemplo, então. Exercício 1. Conforme foi feito no exemplo acima, calcule o diâmetro menor de uma rosca métrica normal, a saber, diâmetro externo 6 milímetros e o passo 1 milímetro. Está ali a equação. Vamos substituir e vamos calcular. Vamos ver o que o pessoal está... Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Conforme vocês vão resolvendo, vamos cantando a pedra aí. E aí, conseguiram? 4,4.7723. É vezes 1, né? Uhum. Né? O passe não é 1 que o senhor falou? Isso, passe é 1, passe é 1. Você pode diminuir, né? Né? Tá?
Tá? Aqui a gente pode usar as 4 casas depois da vírgula, mas uma questão dimensional, né? Como a gente está falando de milímetro, a gente pode considerar assim, até 2 casas depois da vírgula, né? Poderíamos dizer assim 477, né? Para facilidade, né? Tanto da informação para o cara que vai fazer a medida, né? Até porque mais que isso o cara nem vai conseguir também, né, professor? Sim, sim, claro. Precisar isso. Não tem essa precisão toda, né? Né? E era uma peça agrícola, não era uma peça assim, de grande precisão. Vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Ó. Calcular o diâmetro efetivo de um parafuso, ou seja, o diâmetro médio, com rosca métrica normal, cujo diâmetro externo é de 12 milímetros e o passo é de 1,75 milímetros. Então, está aqui a nossa fórmula. A gente foi lá no formulário, buscou a fórmula do diâmetro externo. Ó, D2, que é o diâmetro externo, é D menos 0,6495 vezes o passo. O que a gente tem que fazer? Pegar os dados que a gente tem, ó, o diâmetro externo 12, botar no lugar do diâmetro. Está aqui, ó. Está ali o 12. E o passo, que é 1,75, boto no lugar do P, ó, tá aqui. Botei no lugar do P e ficou essa equação aqui, ó. D igual a 12 menos 0,64. Mesma coisa. O que tem que fazer para resolver? Primeiro, tem que multiplicar, tá? Ó, tem uma subtração e uma multiplicação. Faço quem primeiro? Multiplicação. Multipliquei, né? 0,64 por 1,75, deu 1,1366. Agora eu faço a subtração. 12 menos 1, 13,66, e deu aqui, ó, 10,86. Portanto, a medida do diâmetro médio é de 10,86 milímetros. Tá? Então, vamos para o exemplo. Tá? Vamos para o exercício do exemplo. Com base no exemplo, calcule o diâmetro médio de um parafuso com rosca métrica normal, a saber, o diâmetro externo é 8 milímetros e o passo é 1,25 milímetros. Tá? Então, aqui a gente tem a nossa fórmula. D2 igual a D menos 0,6495 vezes o passo. Então, vocês vão ter que pegar o valor do diâmetro externo e o valor do passo, substituir na equação, tá? Para poder resolver. Certo? Vamos lá, então. Dá um tempinho para vocês trabalharem. Professor, Oi, fala. tu vai mandar esses slides aí para nós, né? Vou botar no grupo, Vou botar no grupo. Beleza. Eu tenho que passar os dois de ontem para PDF. Não sei se eu já passei. Se eu já passei, eu já boto agora no finalzinho da aula, já coloco os de ontem. Mas acho que eu já passei os de ontem para PDF. Tá 9,18 aí? É 7,1888. 7118, exatamente, isso aí. Pode botar ali para terminar de copiar ali, professor? Assim, tu faz primeiro a multiplicação para depois a subtração. Tá, então, esse aí deu... Deixa eu ver aqui. O exercício 2 deu 7,1881. Todo mundo achou? Sim. Tá? Deu 7,18, é isso? Isso, perfeito. 7,18. Ah, é. Fui eu que falei 9. Eu primeiro subtraí para depois multiplicar. Ah, cuidado. Olha o que eu falei. Primeira multiplicação. As velhas regras, as velhas regras da matemática continuam valendo. Elas não foram... Tá? Vamos ver o próximo. Calcular a folga de uma rosca métrica normal de um parafuso cujo diâmetro maior é 14 milímetros e o passo é 2 milímetros. Tá? Então, está ali a equaçãozinha, a fórmula da folga. Tá? Folga é igual a 0,045 vezes o passo. Então, é só substituir o valor do passo na equação da folga. Vê que a gente nem vai usar o valor do diâmetro nesse caso aqui. Para calcular a folga, basta
ter o passo. Ó. Então, a folga tem que ser de 0,09 milímetros. Então, a folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso é 0,09 milímetros. Opa, foi demais. Vamos para o exercício 3 aqui, então. Calcule a folga de uma rosca métrica normal de um parafuso cujo diâmetro maior é 10 milímetros e o passo é de 1,5 milímetros. Tá? Ali a equaçãozinha, folga igual a 0,045 vezes o passo. Então, você substitui o valor do passo ali e taca ali a calcular. Zero vírgula 0,06 Isso. milímetros. Uhum. Fechou? Então vamos para o próximo aí. Todo mundo achou 0,06? O próximo exemplo. Calcular o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é de 8 milímetros e o passo é de 1,25 milímetros. Tá? Então, está ali a fórmula para a gente calcular o diâmetro maior da porca, né? Que é o diâmetro maior do parafuso mais 2 vezes a folga. É o que faz um pouco de sentido, né? Eu tenho que pegar o diâmetro do parafuso, né? Mais a folga em cima, né? 2 vezes a folga no diâmetro, porque a folga é medida só de um lado. Calcule primeiro o valor da folga, cuja fórmula da folga é a que a gente acabou de fazer, né? Folga igual a 0,045 vezes o passo. Então, eu pego ali o passo de 1,25 e calculo pelo fator 0,045. Tá? E aí a gente vai achar ali, ó, a folga 0,05625. Tá? Tanto é que são os dois primeiros dígitos significativos, né? O 56, o 25 ele despreza, tá? Porque quando trabalhando com milímetro, aquele 25 já está muito, muito longe, né? Para a gente levar ele em conta. Então, substituindo os valores da folga na fórmula, então, o diâmetro do parafuso, maior do parafuso é 8 milímetros, né? Então, bota ali no lugar do D, mais 2 vezes o valor da folga, que é 0,056. Mesma coisa, multiplica primeiro e aí depois aqui vai somar. No caso do diâmetro externo da porca, a gente soma. Né? E deu 8,11 milímetros. Tá? Então, o diâmetro maior da porca é de 8,11 milímetros. Tá? Vamos para o nosso exercício. Calcular o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é 16 milímetros e o passo é 2 milímetros. Não se esqueçam, tá? Ele deu aqui a fórmula só do diâmetro maior do parafuso. Não se esqueça que a gente precisa calcular a folga. E a equação da folga é 0,045 vezes o passo. Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar um slide para vocês verem, ó. Tem que calcular esse primeiro passo aqui, ó, que é o da folga. Folga é 0,045 vezes o passo, tá? Então, a gente tem que primeiro passar por aqui. Antes de resolver aqui, tá? Antes de resolver esse cara, eu tenho que fazer a folga. Quanto que é achar de folga aí? A 16,18? Ah, o diâmetro final 16,18, perfeito. Então vamos para o próximo. Todo mundo chegou no 16,18? Ok. Então tá, vamos lá. Próximo exemplo. Calcular o diâmetro menor de uma porca com rosca métrica normal,
cujo diâmetro maior do parafuso é 6 milímetros e o passo é 1 milímetro. Tá? Então, aqui a gente tem a fórmula para calcular, né, o diâmetro menor. Tá ali, ó, o diâmetro menor é o da porca, é o diâmetro nominal do parafuso, menos 1,0825 vezes o passo. Tá? Então, mesma coisa, a gente tem que pegar os nossos dados e substituir. Ó. O diâmetro maior do parafuso, o diâmetro nominal do parafuso, que é 6 milímetros, colocou ali no D. O passo, que é 1 milímetro, botou aqui no P. E, novamente, ó, primeiro multiplicou e depois subtraiu. Como o passo é 1, é só diminuir um do outro. Tá? Então, o diâmetro menor da porca, nesse caso aqui, é 4,92 milímetros. Tá? Sem muito estresse. Estão vendo que é sempre bem, são cálculos bem simples de serem feitos. Exercício 5. Calcule o diâmetro menor de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é de 18 milímetros e o passo é de 2,5 milímetros. Tá? Então, mesma coisa, procedimento igual ao do exemplo. Né? A gente vai pegar o diâmetro do parafuso, colocar ali no D, pegar o passo, que é 2,5, e colocar no P. Tá? E 15,29? 15,29. Está soltando. Todo mundo chegou nos 15,29? Isso aí. Sim. Então, agora é um exemplo para calcular a altura do filete. Né? Então, vamos ver como é que é. Calcular a altura do filete de um parafuso com rosca métrica normal, com um diâmetro maior de 4 milímetros e o passo de 0,7 milímetros. Tá? Então, vamos lá no formulário, a gente pega a equação referente ao cálculo da altura do filete. Então, a altura do filete do parafuso é o HE, é 0,61343 vezes o passo. Então, vamos substituir o valor, só pegar o valor do passo. Aqui a gente nem vai trabalhar com o diâmetro maior, só o passo me serve. 0,7, substituiu, multiplicou pelo fator ali, 61343, e a gente vai achar uma altura de filete de 0,43 milímetros. Então, portanto, a altura do filete do parafuso é de 0,43 milímetros. Tá? Então, vamos ver esse aqui. Ó. Calcule a altura do filete de um parafuso com rosca métrica normal, com um diâmetro maior de 20 milímetros e passo de 2,5 milímetros. Tá? Então, está ali a equaçãozinha da altura do filete. A altura do filete HE é igual a 0,41343 vezes o passo. Tá? 1,53 milímetros? Parece que é. Mas como a gente acha esse valor aí? Tá todo mundo conseguindo? 1,53? Sim, professor. Beleza, então. Tá indo bem. Tá indo bem. Agora vamos ver uns exemplos de rosca métrica fina. Tá? O que vai mudar? Muda as equações. Né? O procedimento é sempre o mesmo. O que muda? Muda as equações. O que seria? São esses fatores aqui, ó, ao qual os fatores multiplicativos em relação ao passo. Tá tudo lá no formulário. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai proceder. Ó. Calcular o diâmetro menor de um parafuso, sabendo que o diâmetro maior é 10 milímetros e que o passo é de 0,75 milímetros. Tá? Então, está aqui a equação do diâmetro menor. O diâmetro menor é o diâmetro maior do parafuso menos 1,2268 vezes o passo. O que a gente tem que fazer? Substituir os valores. Eu pego os 10 milímetros e coloco aqui no lugar do D. Pego os 0,75 milímetros, que é o passo, boto aqui no lugar do P. E o que a gente faz? Primeiro a multiplicação, tá? E depois a gente faz a subtração.
para fazer a multiplicação, depois a subtração e dá 9,08 milímetros. Portanto, o diâmetro menor do parafuso é de 9,8 milímetros. Tá? Vamos para o exercício. Calcule o diâmetro menor de um parafuso, sabendo que o diâmetro maior é 12 milímetros e o passo é 1 milímetro. Tá? Então, está aí a nossa fórmula do diâmetro menor. Tá? Onde vocês vão substituir o valor do diâmetro maior ali no D e o passo no lugar do P. Tá? E aí o que você tem que fazer? A boa e velha matemática. Primeiro multiplica, depois subtrai. E aí, conseguiram? (10,77), 10,77. Uhum, perfeito. Todo mundo chegou nos 10,77? Sim. Então, mais um, vamos a mais um. Próximo exemplo. Né? Calcular a altura do filete de um parafuso, tá? Com rosca métrica triangular fina, com diâmetro maior de 8 milímetros e passo de 1 milímetro. Tá? Então, está ali a altura do filete, 0,61343 vezes o passo. Tá? Como o passo é 1, né, não vai alterar o fator. Né? Vai ficar o mesmo valor do fator. Aproximando só dois números significativos, a gente pode dizer que a altura do filete, então, era 0,61. Tá? Então, é só substituir o fator 61343 pelo valor do passo. Agora sim. Tá, agora aqui é a parte que é importante, que é o cálculo do diâmetro, né, da broca para abrir a rosca métrica. Então, assim, o que eu tenho que usar de broca para fazer o furo, né, para poder abrir rosca. Tá? Então, a equação que a gente vai usar é o diâmetro da broca igual ao diâmetro nominal do parafuso menos o passo. Tá? O diâmetro externo, o diâmetro nominal do parafuso, menos o passo. Então, aí a gente consegue escolher a broca. Né? Isso aí me garante que todas as medidas que eu estou fazendo vão ter espaço suficiente para eu poder, né, abrir a rosca com todas essas medidas. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver um exemplo. Calculei aqui o exemplo. Ó. Calcular o diâmetro de broca para abrir o furo a ser roscado com rosca métrica, sabendo que o diâmetro maior do parafuso é 10 milímetros e o passo 1,5. Tá? Então, vamos substituir os valores. O diâmetro do parafuso, 10, menos aqui o passo, 1,5. Então, eu tenho que achar uma broca que tenha 8,5 milímetros para eu poder executar a rosca nesse furo. Tá? Então, eu tendo um furo 8,5 milímetros, né, eu sei que eu vou conseguir executar a rosca com um diâmetro de 10 ali. Tá? Tem que ter material suficiente, né, para poder abrir a rosca. Então, não posso abrir um furo exatamente no diâmetro do parafuso, né, senão eu não vou ter nem material para... É meio óbvio, né? Mas a gente tem que falar, porque às vezes perguntam isso. Tá, agora vamos ver como é que a gente vai fazer para a rosca inglesa, a Whitworth, a BSW e a BSF. Tá? Calcular o passo em milímetros de um parafuso com rosca Whitworth, sabendo que a rosca tem 32 fios por polegada. Tá? Como ele quer o passo em milímetros,
Tá? A equação dizia, a fórmula lá do passo era 1 polegada pelo número de fios, né? A fórmula do passo é sempre o inverso do que vem escrito, ó, 32 fios por polegadas. Se eu quero o passo, eu faço ao contrário, é 1 polegada por 32 fios. Mas como eu quero em milímetros, essa 1 polegada, eu vou botar 25,4, tá? Que já estou convertendo a minha polegada em milímetros. Então, o que tem que fazer? Ó? Vai ficar, eu passo 25,4 divididos pelos 32 fios. E aí a gente vai ter um passo de 0,79 milímetros. Tá? O que acontece sempre nessas medidas que a gente vai convertendo nas polegadas, vai dando muito quebrado, né? Tá? Então, esse aí é um método para passar o passo de polegadas para milímetros. Vamos ver então um exemplo, agora vamos ver o exercício. Calcule o passo em milímetros de um parafuso com rosca Whitworth, sabendo que a rosca tem 18 fios por polegadas. Tá? Então, já vamos botar a equação convertida. Ó. Passo igual a 25,4 pelo número de fios. Tá? Então, é só executar esse cálculo do 25,4 dividido pelo número de fios e já vamos ter o passo em milímetros. Fechou aí, gente? Conseguiram fazer? É 1,41. Certo. E não é aquele do diâmetro da broca lá? Eu acho que eu me passei e não perguntei se vocês tinham feito aqui, ó. Que era para calcular o diâmetro da broca com parafuso de 8 e passo de 1. Professor, dá 9? Opa! Quê? É menos, ó, cuidado. É, dá 8. 8 menos 1. Aliás, 8 é. Ah, é 8? É Dá 8. 7, quer dizer. 7, Eu tô com 10. Eu tô Uhum. olhando o exercício anterior aqui, só diminuiu 1,5. Uhum. Em vez de botar 1,5, botei 1. Tá. Não, dá certo. Pô, tu me passa um furo 9 e deu, né? Né? Como que eu vou passar um negócio fazer ali, né? Né? Próximo exemplo, deixa eu ver aqui. Que é para calcular a altura do filete dessa rosca inglesa, né? Sabendo que o passo é 0,793. Tá? Então, vamos lá. Ó. Se passa 0,793, né? Então a gente vai multiplicar pelo fator 0,6403, que é o fator de altura de filete para a rosca Whitworth. Tá? O fator é um pouquinho diferente da altura do filete da rosca métrica. Tá? Então, o que a gente faz? Vai pegar esse valor desse passo aqui, 0,793, substituindo o valor do P, multiplica o passo pelo fator e a gente vai ter a altura do filete, 0,51. Tá? Então, essa vai ser a altura do filete, 0,51 milímetros. Vamos ver, então, um exercíciozinho. Calcula a altura de filete de uma rosca Whitworth, sabendo que a rosca tem 20 filetes por polegada. Tá? A fórmula, então, é 0,6403 vezes o passo. E eu vou ter que, primeiro, converter o passo de polegada para milímetro. Né? Então, a gente pega ali o 25,4, né, da fórmula, e o número de filetes, o número de fios, e coloca na fórmula do passo. Depois que eu calculei o passo, aí sim eu calculo a altura do filete. Tá? Quanto é que acharam de passo aí? 0,813. Ah, isso é de altura de filete, né? E o passo 1,27, não é isso? Isso. Passo 1,27. Tá, perfeito. Perfeito. Todo mundo se achou aí? Todo mundo está se achando? Todo mundo concorda com 0,81?
Buenas. Agora, vamos calcular o raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso, de uma rosca Whitworth, com 10 fios por polegadas. Tá? Então, a gente tem ali, primeira coisa, que converter esses 10 fios por polegadas para milímetros. Tá? Depois que a gente converteu, a gente vai na equação do arredondamento. Então, vamos ver ali que eu tenho 10 fios por polegadas, então 25,4 divididos por 10 vai me dar 2,54 milímetros. Tá? Esse, então, vai ser meu passo. E isso aqui eu vou substituir esse valor de passo aqui, ó, nessa equação do raio de arredondamento de raiz do parafuso. Tá? Tem aqui, ó, 0,1373 vezes o passo. Então, como agora eu calculei 2,54, eu vou botar os 2,54 aqui no lugar do passo, 2,54. E vamos multiplicar. 0,1373 por 2,54 e vamos achar aqui, ó, 0,85 milímetros de raio de arredondamento. Tá? Aí, ó. Esse é o raio de arredondamento da raiz do filete. Aqui, ó. Exercício 11. Calcule o raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso de uma rosca Whitworth com 12 fios por polegada. Tá? A fórmula para a gente calcular esse passo está ali, ó. A gente já está fazendo ela mais de uma vez para ficar sempre na mente, a gente vai decorando, né? 25,4 dividido pelo número de fios. Aí eu vejo quantos fios eu tenho, divido. Depois de dividir, jogo o valor na fórmula. Tá? Jogo o valor do P na fórmula, multiplico pelo 1373 e já era. 0,29? 0,29. Muito bem. 0,29. Todo mundo chegou no 0,29? O passo tem que dar 2,11, gente. Então, se fizer a divisão aqui, ó, do 25,4 por 12, tá? Vocês têm que achar 2,11. O meu deu 0,28. Tá, aí pode ser vamos ver questão de arredondamento. Deixa eu acompanhar aqui, ó. 25,4. Vamos dividir por 12. Dá 2,1167. Né? Vamos usar usar 4 casas depois da vírgula, que a gente está fazendo. Quanto deu, professor? A minha deu 0,29. Eu estou botando mais casas depois da vírgula para ver. Ah, não, tá, mas se deu uma mixaria, a diferença é isso aí. 0,29. Se usar 2,11, acho que direto, aqui é o que vai dar 0,28, 0,7. 0,373. Mas aí 0,289, né? Se usar 2,11, dá 0,2897. Se usar 4 casas depois da vírgula, dá 0,29 quase que na bucha ali, né? 0,2900. Então, como deu 2897, 0,29. Tá? Pode arredondar para 29. Isso, pode. Rui falou? Tá? Buenas. Vamos. Mais um. Estamos quase no fim, gente. Estamos quase no fim. Calcular o diâmetro menor de um parafuso com rosca Whitworth, cujo diâmetro é meia polegada, tá? Ou seja, 12,7 milímetros, e tem 12 fios por polegada. Tá? Então, vamos calcular. A primeira coisa é aquele passo básico, né? Fazer o passo em milímetros. 25,4 divide por 12, que é o número de fios por polegadas. E eu já tenho ali, ó, o passo de 2,117. Tá?
Então, ou 2.1167, ele já fez um arredondamento ali, né, para ter mais precisão. E aí, então, aqui a gente vai achar a primeira coisa, a altura do filete, 0,6403 vezes o passo. Tá? Então, já achou ali a altura de filete de 1,355 milímetros. Tá? Por que ele tem que fazer isso? Né? Eu preciso do passo para achar a altura do filete, preciso da altura do filete para poder entrar na equação daquilo que ele quer, que é o diâmetro menor. O diâmetro menor, tá, é o diâmetro maior do parafuso menos 2 vezes a altura do filete. Tá? Então, tive que passar por tudo isso aqui. Primeiro eu vou fazer o passo para achar a altura do filete. Depois que eu achei a altura do filete, aí eu entro na equação do diâmetro maior. Desculpa, do diâmetro menor. Tá aqui, ó, o diâmetro menor vai ser o diâmetro do parafuso que está em polegada, já convertido para milímetro, 12,7. Tá? Então, se uma polegada é 25,4, meia polegada é só pegar metade desse valor. Tá? Menos 2 vezes o valor dessa altura de filete que eu acabei de calcular ali, ó, 1,355. Tá? Multipliquei 2 vezes 1,355, né? E aí eu só diminuir e eu tenho aqui, ó, 9,99, né? É o diâmetro menor do parafuso. Tá? Então, se aqui a gente usasse mais casos, depois da vírgula, alguma coisa assim, talvez a gente tivesse um valor mais bonitinho, talvez até um 10 já aqui, tá? Vamos para o exercício. Calcule o diâmetro menor do parafuso, com rosca Whitworth, cujo diâmetro é 1/4 de polegada, tá? 6,35 milímetros. E que tem 26 fios por polegada. Então, não se esqueça que o primeiro passo é fazer a transformação de fios por polegadas para milímetros. Tá? Então, vamos lá, 25,4 vai dividir pelo número de fios. E depois que a gente dividiu pelo número de fios, vai achar a altura do filete. Tá? E aí sim, depois com o valor da altura do filete, a gente acha o diâmetro menor. Tá? Então, vai lá o 25,4, vai dividir por esse número de fios aqui. Tá? Vai dar quase 1. E depois multiplica pelo 0,6403 para achar a altura do filete. Tá? Aí sim, depois eu pego o diâmetro de 6,35 para descontar 2 vezes essa altura de filete. E aí, mano? Oi, fala. No primeiro cálculo, tu acha 0,97, né? Perfeito. Tá, aí tu multiplica vezes 0,06403, Isso. Isso. dá 0,0625. Perfeito. Isso aí. 0,06. Isso. Tá, Perfeito. depois desse, Aí faz o diâmetro menor, é o diâmetro do parafuso, esse que ele deu ali, né? 6,35, menos 2 vezes esse valor de altura aí, do HI. tá. Dá o 6,22. Eu tenho aqui com 509. 509. O meu, usando todos os números, deu 544. Opa, vamos desde o início. 25,4. Vamos dividir por 26. Dá 0,97 ou, se quiser mais precisão, 0,97. Eu botei 6. 0,97,6. Ou 7, porque é 9769, né? Tá. Não, vamos cercar pelo maior e pelo menor valor. Né? Aí a gente vai ver quais são as diferenças que pode dar. Então,
Se eu pegar esse maior valor e multiplicar pelo 0,6403, eu tenho 0,6255. Tá? Se eu multiplicar agora isso aqui para 2 e descontar os 6,35 desse valor, (5,099). 5,099. 5 quanto? O maior valor que eu encontrei aqui, 5,099. 5,0? É. 6,35. Tá? Que é o diâmetro que ele me deu ali, ó. 6, menos 2 vezes. Deu... Aquele ali deu... 6255. Tá. 667. Ah, tá. Eu tô louco aqui. Eu tô louco. Eu tô doido. Eu botei Apareceu 7 67 aqui. aí, Não vou achar aonde? nunca isso aí. Não, Sei lá. Faltou uma linha. Vamos ver. O último exemplo e o último exercício. Calcular o diâmetro efetivo do parafuso, tá? Com rosca Whitworth, cujo diâmetro externo é 5,16 polegadas, tá? Transformando já seria 7,9375 milímetros, e tem 18 fios por polegada. Tá? A primeira coisa que tem que fazer, então, o que faz? A conversão do passo. 25,4 divide por 18. Pô, 18 sai lá embaixo, né? Pulou uma linha. Então, 25,4 divide por 18 me dá 1,41 milímetro. Tá? Tenho que calcular a altura do filete, porque a fórmula do diâmetro médio, ou seja, o diâmetro efetivo, também é em função da folga. Tá? O diâmetro menor era o diâmetro nominal menos 2 vezes a folga. E aqui o diâmetro médio é o diâmetro nominal menos uma vez só a folga. Tá? E aí, a folga não, desculpe, é a altura do filete. E aí, então, vamos lá. A altura do filete, 0,6403 vezes 1,41. Aí eu vou achar a altura do filete, 0,903. Tá? Agora que eu tenho, então, o valor dessa altura do filete, eu jogo lá na fórmula da distância efetiva. Então, a distância efetiva é igual à distância efetiva, não, desculpe, o diâmetro efetivo é igual ao diâmetro nominal menos a altura do filete. Tá? Então, substituo os valores lá, o 79375, que é os 5,16 polegadas, menos o 0,903, que a gente achou de altura de filete. Fazer a subtração, está ali, ó, 703 é o diâmetro efetivo desse parafuso. Tá? Então, vamos para o exercício 13. Calcule o diâmetro efetivo de um parafuso com rosca Whitworth, cujo diâmetro externo é 1 polegada, 25,4, e ele tem 8 fios por polegada. Tá? Então, não se esqueça que a primeira coisa é transformar esses 8 fios por polegada. Então, eu vou pegar os 25,4, né, e dividir pelo número de fios. E aí vocês vão ter um passo. Ô, professor. Oi? Ô, professor. Fala. Nem cheguei a copiar a outra que o senhor estava passando. Depois o senhor bota ali para mim copiar de novo. Tá. Eu boto sim. Agora deixa eu só comentar isso aqui. Não, tranquilo. Só, não, segue, só. Tá? Não, só deixa eu dar a explicação aqui de como é que faz, e aí eu já retrocedo o slide para te copiar, enquanto o pessoal tá... É que eu estou copiando aqui no caderno. Sim, claro. Tá, então, o que vocês vão ter que fazer? Pegar o passo ali, né? Fazer os 25,4, dividir por esse número de fios. Tá? Aí achou o número de fios, vai lá na equação da altura do filete, que é aquela do 0,4, do 6403, né? Vezes o passo.
aí achou o filete, e aí sim, depois vocês vão achar o D2, né? E eu Que é o vou ficar diâmetro caderno sem caminhão. do externo, aqui ó, os 25,4, menos o que vocês acharem de altura do filete. E aí vocês vão ter qual é o diâmetro efetivo. Deixa eu voltar aqui para o Henry. Esse aqui ou o outro ainda? Aí, já vou copiar aí, já te digo quando pode tirar a professor. Ah, não, só vou esperar as respostas. Pode ir copiando. Não, acho que meu tá dando condição. E aí, quanto é que achar de passo? A minha deu 23,36. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Todo mundo chegou nos 23,3? Fechou, então? Podia ter... Então é isso aí, gente. Todo mundo conseguiu fechar os cálculos? Tudo certo. Vamos parar por aqui, tá? E amanhã a gente continua, tá, com novas máquinas, novas operações da fabricação, tá?